que em toda negociação existe um ponto da negociação chamado objeção. Já falei isso para vocês, vou repetir de novo, porque vale a pena e tem que valer a pena para você, tem que fixar na nossa mente. Vender é quebrar objeções. E a quebra de objeções, ela existe algumas regras assim, muito importantes e que deve ser exercitada, tem que ser treinada. Você precisa estar muito bem treinado. Ao contrário do que muitos vendedores acreditam ser, uma objeção não é um impedimento para o fechamento de uma venda, e sim um indicativo de um interesse que sinaliza um caminho para a negociação. Olha só, quando o cliente diz não para mim, eu não posso pensar que quando ele faz uma pergunta, quando ele faz uma pergunta, quando ele questiona alguma coisa, eu não posso entender, o meu cérebro não pode entender que esse cliente está dando não. Porque ele não me deu não, ele fez uma pergunta. Só que mais de 90% das vendas são perdidas nesse momento. Porque o vendedor entende que ficou difícil. Agora a casa caiu. Agora lascou-se. Porque o cliente me perguntou alguma coisa. E quando alguém me pergunta alguma coisa, se eu não estiver preparado para responder, eu vou responder sem segurança. Então eu preciso saber, conhecer o conteúdo para eu responder com segurança. Agora, se eu entendo que a objeção, a pergunta do cliente não é um não, grave isso, não é um não, é um caminho, sinaliza um caminho para você conduzir a venda. Então não é um não, você não está levando um não. A objeção não é um não, ela é um caminho, ela conduz a venda. Então olha só, quando você entender que toda vez que o cliente te fizer uma pergunta, ele está sinalizando alguma coisa para você, é mais fácil você trabalhar a objeção, para quebrar a objeção. Então olha só, quando eu estou conversando com uma menina, eu falo para ela assim mesmo, vamos sair? E ela diz para mim assim mesmo, para onde? Ela não está me dando não. Ela me deu não, gente? Ela não me deu não. Ela está questionando, ela está sinalizando um interesse. Ela tem o interesse de sair, só que ela precisa se certificar para onde. Ou então, pelo menos, ela te deu a oportunidade de negociar um pouquinho mais. Se ela está convencida que ela vai sair contigo. Ela quer saber um pouquinho mais. Fala para a menina alguma coisa, ela fala, quais são as tuas intenções? Ela está tendo interesse de conhecer a minha intenção, minha real intenção. A objeção, ela não é um não. E quebrar a objeção exige 3 passos fundamentais para a gente aprender essa questão, que a gente vai passar aqui para vocês. Então, objeção não é um não. Como surgem as objeções? O surgimento de uma objeção, de uma pergunta no processo de vendas, é muito natural e deve ser esperado por todo profissional de vendas. Você deve estar preparado porque vai acontecer a objeção. O cliente vai te perguntar. Tenha certeza. Um vendedor muito esperto, eu lembro de quando eu era operador de telemarketing, eu fiz o seguinte, eu já propus isso para alguns. Eu anotava quais eram as perguntas mais comuns. Quais eram as perguntas mais comuns? O cliente sempre pergunta, para que é meu cartão? De onde veio meu nome na listagem? Como é que chegou de mim? Como é que eu vou saber se a empresa realmente é séria? Como é que eu vou saber isso, aquilo, outro? Eu já sabia, então eu me preparava para essas perguntas mais frequentes. Eu queria saber de tudo, eu já sei que a maioria dos clientes fazem essas perguntas, então eu tenho que estar preparado para responder isso. Sejam espertos. Usem a esperteza e a inteligência de vocês. Geralmente me perguntam isso, então eu tenho que saber, eu tenho que ficar especialista nisso, porque a pergunta vai existir. Eles vão questionar, eles vão perguntar, essa é a objeção. Então, olha só, as objeções mais comuns em um contato telefônico, em telemarketing ativo, serão aqui destacadas agora. Em cada uma delas, nós teremos um argumento, um conceito a ser usado. Eu vou trazer um argumento e como você deve usar em uma fórmula. Então, a pergunta, a objeção mais comum que a gente vai usar é essa daqui. Vamos lá. Eu não passo meu cartão por telefone. Por que eu tenho que passar meu cartão por telefone? Por que eu tenho que confirmar com você? Por que eu tenho que fazer isso? Em relação ao cartão de crédito, é uma das mais comuns. Mais de 80% dos clientes perguntam isso. E eu tenho que saber. O conceito: mostrar ao cliente que não confirmar o número do cartão não é garantia de que ele está livre de qualquer fraude. E sim, os dados pessoais, como senha e data de nascimento, é que garante a segurança.
e trazer ele do seu lado. Como é que você tem que fazer isso? Quando ele disser, olha, eu não passo o meu cartão, não dou o meu cartão para pessoas estranhas, não faço isso e aquilo outro. Você vai dizer o que para ele? Você tem que ter na mente uma coisa, o conceito é esse. Tem que mostrar para ele que o fato de não confirmar para mim o cartão não vai garantir nada. Porque quando ele compra no supermercado, quando ele compra numa loja, quando ele vai no restaurante, quando ele vai em qualquer estabelecimento comercial, fica registrado o número dele do cartão. Qualquer pessoa pode manipular esse número. Isso não garante a segurança. Porque é o número de inscrição isso. O que garante são as senhas. Como as quadrilhas atuam para fazer fraude, são por dados de nascimento, são com alguns dados pessoais, nome da mãe, nome do pai, isso garante que vai ter uma fraude. Quando alguém te pedir o número de inscrição do teu cartão, te pedir senha, data de nascimento, pedir para atualizar a senha, você está caindo num golpe, numa fraude. Mas o número de inscrição não, porque você deixa por aí, ele deixa rastro, então você tem que mostrar para o cliente que isso não garante, esse medo, esse trauma dele, não garante que ele não vai ser fraudado. Na verdade, esse número é um número identificador, só para identificar ele no sistema. O argumento, lembrar o cliente que é preciso realizar uma atualização dos dados para garantir a identificação sistemática em nosso sistema. Então você vai, além de dizer para ele que não garante, você vai criar o teu texto em cima disso. Senhor, olha só, eu preciso realizar o seu cadastro. Como você vai utilizar essa ferramenta é você, no decorrer do assunto. Não tem um script formado, é a sua criatividade. Você precisa dizer isso, eu vou comentar para ele. Eu preciso atualizar, porque é assim que a gente confirma e tal. Só assim eu vou saber se eu estou falando com o seu leão mesmo. Se eu não estiver falando com o seu leão, porque alguém pode pegar o seu cartão. Então eu preciso, com a sua voz, o senhor me falando para me certificar que eu estou falando com a pessoa certa. Aí cabe aquela tua pergunta, sim, aí eu passo para ti. Quem disse que eu estou falando com alguém dessa empresa mesmo? Como é que eu vou saber? Porque você está do outro lado do telefone. O cliente só pergunta isso, gente. A casa não caiu aqui. O cliente só vai perguntar isso porque aqui em cima do Mário, lá no texto, lá no início, ele não confia em ti, desde o início. Aí ele vai perguntar isso para ti. Não estabeleceu na abordagem, que a gente vem falando, um relacionamento de credibilidade e confiança. Você foi para o cartão sem estabelecer essa relação. E aí ele vai perguntar assim, mas por quê? Mas se ele já confiou, ele não vai perguntar isso. Ele não vai ter essa pergunta porque não cabe, ele já confiou, já acreditou, você já mostrou que é de uma empresa grande, ele já entendeu de onde é, ele vai passar. O passo a passo. Primeira coisa, você concorda com o cliente. Primeiro passo, isso aqui é rapport. Você acompanha para conduzir o cliente. Isso é rapport. Isso é fantástico, é uma ferramenta fantástica de venda. O passo a passo, quebra de objeção. Primeiro você concorda com o cliente. Ah, que legal. Ele pode falar qualquer coisa. Quer quebrar a objeção? Que legal. Pode não usar legal, usa outro termo. Que legal. Esse que legal tem que ser com ar de espanto, de admiração e mostrar que você falou com naturalidade. Eu não passo o meu cartão para ninguém. Que legal, senhor. Quer dizer que o senhor é uma pessoa inteligente, o senhor realmente é uma pessoa preocupada, o senhor realmente sabe que tem muitas empresas fraudulentas e tal. O senhor tem toda a razão, senhor. Realmente não passe número de cartão, não passe senha, principalmente senha, hein? Nome da sua mãe, data de nascimento, para ninguém, o senhor não confia, não digite seu número de celular, de pessoas estranhas, em compra sites que o senhor não conhece, então o senhor tem toda a razão do mundo, não faça isso não é legal, tá bom? Aí você está concordando, pois apresenta uma solução para ele. Olha só, você está dizendo para ele o seguinte, então não faça isso, porque isso não é legal, sabe? O senhor, como o senhor bem sabe, eu preciso atualizar o seu cadastro. Somente atualizando o seu cadastro, você vai ter que entrar nesse assunto para você pegar o número do cartão. Você concordou com ele, você apresenta uma solução, senhor, eu preciso que o senhor confie comigo. Tem muitas empresas aí que fazem coisa errada, mas não tem pessoas que se passam pelos outros, não tem? Então, eu preciso que o senhor confie com seu número comigo, que é o número de inscrição. Você vai pegar porque você vai fazer isso. Mas olha só, você finaliza trazendo ele do teu lado, aí fecha geral. O que você faz? Você tem que terminar essa objeção, que é uma pergunta, com outra pergunta. O senhor não concorda comigo que deve ser dessa forma? O senhor não acha que é sempre ficar mais seguro? O senhor não acha que tem que ser desse jeito? Então você cria o texto sabendo o que eu vou falar. Eu tenho que a objeção é uma pergunta, eu tenho que concordar com o cliente, eu tenho que fazer ele acreditar que o número não garante a segurança dele, essa comparação no sistema. Eu tenho que mostrar para ele que eu preciso atualizar, que é um argumento, e tenho que finalizar dizendo para ele, trazendo ele, para o seu lado.
fazendo ele concordar contigo que a melhor coisa que ele está fazendo é isso. Correto? Correto, gente? Eu acabei de usar o rapport. Eu apresentei para vocês e terminei fazendo vocês concordarem comigo. Correto? Vocês correto. Está no automático isso. Você tem que fazer. Uma forma muito interessante de fazer isso é você apresentar para o cliente massageando o ego dele, fazendo com que ele se sinta bem. Você fala que ele é inteligente, que ele é legal, que é não sei o que e tal, e depois você diz para ele concordar contigo. Isso é comum na negociação. Você fala assim, poxa, que bom, cara, você é um cara, muita gente sabe o que é, sabe? Por isso que o senhor escolheu esse carro aqui, esse pai, escolher e vai levar dessa cor azul, que é uma cor bonita, não sei o que, mas eu concordo com o senhor tem toda a razão que o senhor precisa ter um carro. O senhor concorda comigo que carro não é luxo, carro é uma necessidade, na verdade. O cara fixou na cabeça dele que ele tem que comprar, entendeu? O senhor concorda comigo que ninguém faz um preço como esse, não é verdade? O preço de uma promoção dessa é fantástica. Você está quebrando uma injeção, isso é técnica de venda, gente, ferramenta que você tem que utilizar. Chama o cliente para o teu lado todo o tempo, faz ele concordar contigo o tempo todo e você vai ver que você vai se tornar um vendedor fantástico. Isso vai fazer um resultado tremendo na sua vida.